de mercado e onde se enquadra essas questões de tratamentos alternativos, a questão da zeólita, inclusive. Bom, antes de mais nada, eu queria discutir essa questão. O que determina e influencia as tendências do mercado? Bom, em resumo, são duas questões. A vazão e a qualidade. Vazão, capacidade de captação de tratamento, capacidade de captação e de tratamento, e qualidade, que são os requerimentos específicos. O que você precisa de água e efluente tratado. Bom, vamos falar um pouquinho de vazão no Brasil, né? Então, existe um estudo muito bacana da Agência Nacional de Águas, a ANA, é recente, agora em 2012, bastante extenso. Vocês conseguem baixar esse estudo pelo site deles, nesse link aqui. E ele é bastante interessante porque ele mostra o que você está recolhendo de água no Brasil, né? A figura a seguir que eu vou mostrar para vocês. Depois a gente volta aqui. Então, a vazão retirada total. Nós estamos falando em 2.373 metros cúbicos por segundo de água, dos quais a maioria é utilizada, a franca maioria, em irrigação. A gente tem uma grande, 22% disso é utilizado para consumo urbano, 1% rural, animal e industrial, nós estamos com um pouco mais de 6%. O que é esse outro quadro? É a vazão efetivamente consumida. Então, 1.212 metros cúbicos por segundo. Então, o que significa isso? A diferença é efluente. E esse quadro ele é razoavelmente preocupante porque isso vai aumentar. Então, aliás, é muito interessante, foi muito oportuno, eu recebi a revista Exame dessa quinzena, está muito bem feito, uma matéria muito legal, o novo mapa do consumo. Um estudo mostra que o gasto dos brasileiros vai dobrar até 2020. Depois a matéria toda é no sentido de que todo o consumo vai aumentar. A sociedade mundial escolheu o consumo. E vai consumir mais água, vai querer mais efluente, vai querer mais alimento, vai querer mais bens. Tudo isso gera uma maior necessidade de água. Aí foi interessante também um trabalho que saiu no Estadão. Esse é de julho, mas é muito atual. Uma matéria inteira, água na China e no mundo. Então, a questão da demanda da água, quando a gente fala em necessidade do volume de água, é muito grande o problema. E daí a necessidade, quer dizer, como é que o mercado... Na verdade, o mercado reage a essas questões. Então, estamos falando, por enquanto, só de quantidade de água. Então, se o Brasil é um país de vocação agrícola, o mundo quer que o Brasil seja um país de vocação agrícola, a gente aqui não quer, né? E a gente já consome essa brutalidade de água em irrigação, nós vamos consumir mais ainda. Aí a questão, a gente até citou aqui do zeólito para efeito de você remover ovos de ominto, que foi uma pesquisa feita pelo professor Ivanildo. Você está tratando esgoto e jogando fora. De repente, tratar esgoto para fins de reuso, para irrigação, mas aí você tem uma questão de um tratamento. Então a gente está falando só em vazão, em capacidade, em volume. Vamos falar agora um pouco de qualidade de água. A questão de tratar água é uma coisa muito recente. Eu peguei isso aqui de uma apresentação do Sidney Seckler, da Poli. A gente começou a se preocupar com qualidade de água depois de muito tempo de história, né? Quer dizer, a gente começou a ter uma ideia do que seria um microscópio em 1676, e o pessoal só foi questionar a tese da geração espontânea em 1864. Então essas questões do tratamento de água, ou seja, nessa época não se tratava água. Você tinha alguma coisa sobre filtros lentos em 1800, mas era mais por uma questão das características organolépticas que a gente chama, que as características visuais, sensoriais, de cheiro, odor, etc. A turbidez. A questão da potabilização de água também é da cloração da água é bastante recente. Então o pessoal só foi identificar que a cloração reduzia realmente a mortalidade por volta de 1910. Ou seja, o que eu estou mostrando com isso? As tendências de mercado elas vão aparecendo em função das necessidades que você vai criando. Então, só nessa época é que começou a se fazer a cloração e só aqui que começou a identificar, por 1970, a presença dos subprodutos, né, dessa cloração. Ou produtos secundários. O pessoal não gosta de chamar subproduto porque não é um sub, é um produto secundário.
Só para recordar um pouquinho, eu chamo de refrescando a memória. Opa. Qual que é o efeito do cloro? Na verdade, a gente não quer exatamente o cloro, mas a gente quer o poder oxidante dessa diluição, que é o ácido hipocloroso. Você tem o cloro residual, demanda, o residual gera cloro livre combinado, só para lembrar um pouquinho do porquê da cloração. E como que ela é feita? Normalmente, se você for fazer com hipoclorito de sódio, que ele é líquido, com gás, né? Isso aqui tem sempre o problema do perigo da dosagem, mas é a forma mais usual de se dosar. Agora, hoje a gente tem uma exigência legal importante, por exemplo, no Brasil, e ela é muito similar ao que se usa no mundo inteiro, ou seja, até coisa de 100 e poucos anos atrás, não existia essa preocupação. E a partir do momento que você começa a criar a preocupação, você tem que... Como lidar com isso? Então eu tenho que mudar o meu tipo de tratamento. O mercado muda em função disso. Essa portaria é recente, ela é bastante atualizada. Eu enfatizei alguns pontos aqui, por exemplo, ela não se aplica à água mineral, que tem uma outra legislação. Vocês conseguem baixar aqui pelo site da ABINAM. Ela se aplica às formas coletivas e individuais, ou seja, se você tiver um poço onde você tem um abastecimento alternativo, uma fonte alternativa, você tem que seguir a mesma norma de potabilidade. Aqui as definições: água de consumo humano, água potável, padrão de potabilidade. Ou seja, água potável não é uma questão subjetiva, existe uma norma muito bem feita para isso. E a gente destaca alguns pontos. Quer dizer, se até coisa de 200 anos atrás ainda se pensava em geração espontânea, a microbiologia era pouco conhecida, né? Hoje já tem uma exigência bastante razoável em relação à remoção de bactérias, principalmente as questões das bactérias de coliformes fecais, que trazem consigo a possibilidade de você ter um patogênico na água. Um dos anexos dessa norma fala das substâncias químicas que representam um risco à saúde. Então a gente tem aqui uma série de elementos e as concentrações fixadas para ele, a gente falou muito de ferro e níquel, elas são baixas. Então fala, bom, considerando que eu não tenha isso na água bruta, não é um problema, mas se eu tiver, eu tenho que pensar como remover. A questão do mercúrio, por exemplo, é uma concentração muito baixa. Se você tem esse elemento na água, você tem um verdadeiro problema. Num outro anexo da portaria, a gente extrai, por exemplo, as substâncias orgânicas. Isso já é complexo, veja que a concentração é micrograma por litro, não miligrama por litro. E aí você fala, bom, mas o meu manancial não tem isso. Ah, bom, sorte sua, mas se tiver, não é qualquer coisa que tira isso. E aí a gente tem que ficar pesquisando e estudando os equipamentos e produtos novos. Agrotóxicos. Isso é terrível. E eu acho que cada vez que sair uma edição nova da portaria, essa tabela vai aumentar. Infelizmente. Então você fala, mas isso eu não tenho na minha água. Se o Brasil tem uma vocação agrícola crescente, o Brasil deve ser provavelmente o maior consumidor de agroquímicos do mundo, né? Isso vai aumentar. Se vai aumentar, a chuva vai levar esse material para o rio, que vai ser a sua fonte de captação. Então, se você é o sanitarista, se você é o responsável pela ETA, comece a se acostumar a ter que tirar isso da água. Outro produto interessante, que a gente chama de produto secundário da desinfecção, é justamente a formação de produtos que se originam da cloração ou da oxidação. E essa é uma discussão complexa, porque se você tem uma água que tem orgânicos, você joga o cloro, você forma um composto como esse, que comprovadamente é cancerígeno, dependendo da concentração. Ou seja, a gente criando problema para nós mesmos, a gente tem que também resolvê-los, né? Então o que eu falo? Bom, mas se meu manancial fosse assim, que maravilha, né? O manancial de água bruta dos nossos sonhos, né? Então, se todas as cidades do mundo, se o mundo inteiro fosse com uma água assim, eu não preciso tratar. Não vou nem analisar nada, porque eu não tenho que tratar. Né? Canalizar e mandar. Mas, na verdade, a gente sofre... A nossa dura realidade é essa. Esse é o manancial de Guarapiranga, de São Paulo, que abastece parte de São Paulo.
Essa é uma foto recente, ele é totalmente ocupado, né? As áreas de proteção são ridículas, né, em volta dele. Isso aqui, num país realmente desenvolvido, seria absolutamente abominável. A ponto que a gente consegue encontrar a tabela química periódica inteira nessa água, né? Então, a partir do momento que você tem uma água assim, você tem um problema. Aí você tem que começar a pesquisar o que eu vou usar para tratar. Esse aqui é o sistema, aquele manancial que a gente viu está aqui. Ele abastece a ETA do ABV, que é uma ETA da Sabesp do Alto da Boa Vista. E o que é aquela estação? É um sistema convencional, você tem um manancial, aquele coitadinho rodeado de maluco por todos os lados. A gente tem o tratamento convencional que a Sabesp, as companhias todas usam. Você tem a coagulação, você tem eventualmente a adição de carvão ativado em pó para remoção de odores. Quer dizer, ao invés de eu tentar lidar com as algas que estão gerando esses odores na represa, eu vou ficar dosando carvão ativado na entrada. A gente vai ter adição de polímeros necessários, uma floculação, uma sedimentação ou uma flotação. Você pode ter um decantador ou um flotador. Você pode ter necessidade de novo de agentes oxidantes, a filtração, a desinfecção, a fluoretação, porque é exigida por lei, correção de pH e água final. Bom, isso é a ETA convencional. Só para refrescar a memória do povo, a questão da fluoretação, que eu particularmente sou contra fluoretar água, mas lei a gente não discute, a gente cumpre, mas eu sou contra. Tem mais malefícios na fluoretação do que benefícios, mas lei é lei, né? Essa aqui é uma foto da famosa ETA da Boa Vista, convencionalzaça, é o que há de mais convencional. E a gente tem pena do operador. Você pega um operador e fala, amigo, a ETA é essa daqui, e você vai tratar aquela água lá. Fala, tem certeza? Né? Aqui não tem zeólito, não tem nada. E o operador, trata aí. Essa é a situação. Isso falando de água potável, mas a gente tem outros problemas também. Vamos falar de outros padrões. Por exemplo, a gente fala de PW, que é Purified Water, e WFI, que é Water for Injection, que é usado na alimentação, para indústria alimentícia e também farmacêutica. Esse Water for Injection, existe a farmacopia americana, United States Pharmacopeia Convention. Se vocês entrarem nesse site, é um site riquíssimo, tem muita informação. E é ali que determina o que é a água WFI, a água que vai ser usada para fármacos. Essa água não pode ter nada, né? E mesmo a água PW é uma água de altíssima qualidade. Então aí você já tem que alçar a mão de tratamentos realmente não convencionais. Quem for mexer com esse tipo de tratamento vai ouvir falar nessas questões de pirogênio e endotoxina. O pirogênio, assim, a grosso modo é mais ou menos o seguinte: você, quando quebra uma bactéria, ela libera a endotoxina. São substâncias que ficam solúveis na água. O pirogênio é uma endotoxina. E o teste para saber se tem o pirogênio, a gente faz em coelho, né? Você injeta, aí dá uma febre no coelho, e aí você tem a determinação do pirogênio. O que é interessante nisso é que você não consegue, em tratamentos convencionais, remover esse tipo de coisa. E na área farmacêutica, tem aqui um tema que eu coloco aqui, que eu volto lá, só para refrescar a memória. Quando a gente está falando em potabilização, a gente fala em desinfecção, que é eliminar de modo econômico os micro-organismos patogênicos presentes na fase líquida. A esterilização é a destruição de todas as formas microscópicas. Então, a preocupação é muito maior do que essa. Se a potabilização já é uma preocupação, mas veja que a gente, quando faz análise microbiológica, você não remove tudo, você aceita uma certa presença de bactérias na água, para água potável. Até porque ela vai para o seu estômago, não é uma coisa muito grave. Quando você tem água do padrão WFI, você está trabalhando nessa faixa. Ela vai para o seu sangue. E aí você não pode ter nada. Então a gente fala em água estéril, né? Então aqui tem um textozinho, vocês vão receber esse material, que fala sobre as endotoxinas, que a gente não consegue remover num filtro convencional. Então a filtração vai ser parte do tratamento. Obrigatoriamente, para ter uma água WFI, você vai ter que ter uma osmose duplo passo. Não é uma osmose comum.
E o material da máquina de osmose é totalmente diferente. Eu vou mostrar uma foto de uma máquina da PW que não é tão sofisticada quanto a WFI. Bom, a gente tem outro padrão também. Quem mexe com torre de resfriamento e caldeira, não basta uma água no padrão potável. A água utilizada para make-up de torre de resfriamento e caldeira deve atender exigências definidas pelos próprios fabricantes dos equipamentos, que em geral é rigorosa. Por exemplo, se você tem, enquanto que a sílica, por exemplo, não é um problema para água potável, para nós, se você tem uma caldeira de alta pressão acima de 45 bar, você expõe a caldeira a risco de explosão. Então a concentração de sílica, em alguns casos, ela tem que ser de 6 ppb, partes por bilhão. Puxa, como é que eu tiro tudo isso? A presença de cálcio, bário, estrôncio, que são elementos incrustantes também. Nem pensar para questões de água de caldeira, principalmente. O controle do pH também é muito importante. Água corrosiva, água incrustante. A ponto de a gente monitorar, por exemplo, a condutividade elétrica online. A condutividade elétrica da água ela vai refletir a quantidade de sais dissolvidos, que tem sempre que ser muito baixa. Se falar de água de microeletrônica, então, é ainda mais exigente. A água que vai ter contato com o chip, por exemplo, é a melhor de todas. Ela tem que ser próxima da água pura que não existe na natureza. Mas ela tem que ser o máximo próximo do H2O, sem nada. Ou seja, não é também algo simples de fazer. Essas coisas que tendenciam o que a gente vai construir, o que a gente vai fabricar de equipamento e material para poder chegar nesse ponto. E quanto aos efluentes? Também tem exigência? Sim. Vamos falar de uma recente aqui do Brasil. E, pessoal, a tendência é mundial. Quer dizer, as indústrias que fabricam sistemas e equipamentos e criam novas soluções de tratamento de água efluente seguem isso mundialmente, as exigências mundiais. Por exemplo, a questão da China, do México, que falta água, né? Quer dizer, então, a qualidade e o volume. Então, isso não é só, mas vamos falar do Brasil. Vamos falar aqui do CONAMA 430. Depois do almoço vai ter uma palestra aqui da Ana Luísa Fávaro, que ela é especialista nesse assunto. E por quê? Porque é uma legislação recente, do ano passado, e ela entra no mérito da ecotoxicologia, da toxicidade. Então, vocês têm que se acostumar com isso. Fala, olha, eu, por exemplo, estou acompanhando um trabalho recente de uma indústria de Cubatão, que trata o seu efluente e joga no rio, mas o rio é relativamente pequeno e ela cumpre a portaria do Estado, que é o artigo 18, que é a legislação aqui da CETESB, ela cumpre, mas o efluente continua tóxico. Então ela chega nos padrões do que o artigo 18 recomendava, mas o efluente continua tóxico. Então ela tem que ir além. Então daqui a pouco essas questões de DBO e DQO, elas estão superadas. Se você cumpriu, mas eu estou removendo 99,5% da DBO, mas se ele continua tóxico, você vai ter que remover esse material também. Você vai ter que fazer um novo estudo para chegar nesse ponto. Aliás, é isso que a Ana Luísa vai falar depois. O almoço era especialista nesse assunto. Então você começa a ter, vocês vão falar de seno. O que é o seno? Concentração de efeito não observado. Você vai ter que fazer contas diferentes. Você vai falar, por exemplo, em fator de toxicidade, né? Você vai falar em testes de ecotoxicidade. Métodos lá para detectar e avaliar a capacidade de um agente tóxico provocar efeito nocivo, utilizando bioindicadores, as dáfnias. Então tem todo um estudo, você vai jogar o efluente tratado e a dáfnia morre. Ai, meu Deus. Mas está tratado o meu efluente. Estava. Agora você já tem uma outra preocupação. Fala, pô, mas isso não acaba nunca? Talvez não. Porque a população vai continuar crescendo, né? Dizem que a Terra vai estabilizar com quantos bilhões? 9 bilhões, né? O consumo continua crescendo, as pessoas querem consumir mais, vão consumir mais água, vão gerar mais efluente. A gente fez um curso aqui em julho com um professor da Unicamp sobre processo oxidativo avançado. José Roberto Guimarães, tem o mesmo nome do técnico do vôlei. Professor titular da Unicamp, e ele deu uma informação aqui. Criam-se no mundo 3.000 moléculas novas, todos os anos. Então, todos os anos, o ser humano cria 3.000 moléculas novas. E aí te pergunta, a gente tem controle sobre isso? Não, daí a variedade de cânceres diferentes e problemas que a gente tem.
Bom, por que não vamos dar um tiro na cabeça? Não, a gente tem que aprender a lidar com isso. Temos que arrumar sistemas de tratamento para reverter essa situação. Ou seja, já que a água que eu estou recebendo está ruim, a esse ponto, moléculas diferentes, eu tenho que saber como tratar. E efluente é a mesma coisa. Aí, bom, o Brasil, a gente tem é uma norma federal, a legislação é boa, ainda não tem a fiscalização. Boa o suficiente, né? Mas a tendência é que isso aumente. E esse controle seja cada vez mais rigoroso e todo mundo vai ter que se adaptar. Portanto, temos que lidar com as seguintes realidades: aumento do consumo de água potável, industrial e de irrigação. Diminuição das fontes de água bruta de boa qualidade. Aumento da geração de efluentes cada vez mais complexos. Cada vez que você pega um efluente e faz uma análise físico-química, toma um susto. Fala, o que é isso? Né? Aumento das exigências de qualidade. Bom, novas tendências de mercado para lidar com essas realidades. A questão das eólitas é uma realidade interessante, que tem que ser estudada. Eu sugiro sempre que é uma boa solução e cabe sempre um estudo de tratabilidade, né? Então aqui, a gente nunca tem uma coisa que sirva para tudo. O elixir da longa vida, que trata de calo a AIDS, não existe isso. O que existe é um estudo de engenharia de processo bem feito, onde você vai testar a tratabilidade e as vantagens econômicas e técnicas daquilo que você está querendo usar. E a zeólita é um bom produto que deve ser testado com frequência. Mas fala-se muito em membrana, né? Inclusive, em setembro, agora a gente vai ter um evento específico sobre membrana filtrante com o René Schneider da USP. E a membrana é mais ou menos o seguinte: vamos imaginar uma sequência de peneiras, onde eu tenho microfiltração, ultrafiltração, a nanofiltração e a osmose reversa, que é a mais restritiva. Nenhuma delas remove gases, né? Bom, quando você trabalha com osmose reversa, fala, bom, mas se eu trabalhar com osmose, eu removo tudo. Que beleza, então eu vou usar osmose para tudo. Osmose, pessoal, é uma membrana muito sensível. Inclusive, quando a gente fala aqui que ela remove esse tamanho de partícula, e que ela pode remover íons, não é que ela é um filtro que tem um buraquinho que o íon não passa. Não é bem assim. Existe uma reação ali. O que eu quero dizer é que a membrana de osmose é muitíssimo sensível. Então não dá para usar osmose em qualquer coisa. Eu tenho que ter um bom pré-tratamento. As membranas de osmose são praticamente todas iguais, em termos de qualidade e resistência. O segredo é o que você faz antes. Então, aí de repente sim, uma filtração com zeólita, uma decantação, o que você faz antes do osmose que é importante. Aí você tem membranas um pouco mais resistentes, mas é um pouco mais resistente. Também não vai achar que você vai... Ultrafiltração, membrana submersa. Uma coisa interessante, por exemplo, quando você vai comprar um sistema de membrana de ultrafiltração, a osmose, por exemplo, elas são todas iguais, inclusive no formato. Então eu posso comprar um skid de osmose reversa, que quando eu comprei tinha membrana DAO, e quando eu tiver que trocar eu posso pôr Hydronautics, Storai, Osmonix, da GE. Elas são intercambiáveis perfeitamente. Na ultrafiltração não é bem assim. Na UF, se você comprar um sistema, esse aqui é o da GE, que é a antiga Xenon, onde eu trabalhei inclusive, você não vai conseguir substituir por um sistema da Kubota. Eles são absolutamente diferentes. A Kubota é uma empresa excelente, quem trabalha com ela aqui é a Central Project, mas é totalmente diferente. Então, se você tem um sistema, você fica meio preso naquilo. O que ocorre é que tem barateado que as patentes estão caindo e estão aparecendo os genéricos, né? Principalmente vindo da China e tudo mais. Então tem hoje membranas que são intercambiáveis, mas não é a mesma flexibilidade que você tem para osmose reversa. Essa membrana é muito utilizada numa solução, aqui para refrescar a memória, do que é um MBR. Todo mundo sabe o que é o MBR? Tem muita gente aqui que já usa, inclusive. O pessoal da Natura, né? A Natura é uma empresa de cosméticos aqui de São Paulo, foi uma das primeiras a usar o MBR, que era da antiga Xenon. O Membrane Bioreactor é, na verdade, um lodo ativado, onde você tem o tanque de aeração, e ao invés de eu ter um decantador secundário, eu tenho o tanque de membrana. Basicamente, esse é o bioreator da membrana. Você faz uma retrolavagem, inclusive com um próprio permeado. Você pode ter uma zona anóxica, eventualmente. E você tem a mesma recirculação. Como o lodo ativado tem a recirculação do lodo, o MBR também. Essa é uma solução que você pode ter com as membranas submersas ou membranas fora também. A gente vai ver algumas aqui. Essa aqui é uma outra fábrica que chama Coke, empresa americana. O cassete de membrana deles é muito parecido com o da GE.
Mas ainda não é absolutamente intercambiável, você tem que fazer alterações se você for usar de um para o outro. Mas é tão bom quanto. Basicamente você tem, como eu falei, o tanque de aeração e o tanque de membranas. A vantagem do MBR é que você diminui bastante a área. E ao invés de um decantador que você consegue lá uma concentração remanescente de material em suspensão, pequena, mas remanescente, na UF não. Você vai ter uma turbidez muitíssimo baixa, você remove praticamente todo o sólido suspenso. Então, quando você faz um tratamento de efluente com MBR, praticamente você já está disponibilizando aquele material para reuso, né? A gente tem alguns exemplos clássicos aqui interessantes, eu vou mostrar um agora, mais para frente, que é o projeto Aquapolo, aqui em São Paulo, grande, fantástico a ideia, o modelo, né? A estação de Campos do Jordão, Campos do Jordão é uma cidade que recebe a elite paulista e tudo mais, não tinha tratamento de esgoto até pouco tempo atrás. Vai ter agora, vai partir a planta agora, e é um bioreator à membrana. Na indústria, a Petrobras já usa muito, a Natura usa, a Citrosuco já usa, mas ainda é uma coisa pequena, ainda é caro fazer isso, né? Aqui você tem uma outra solução. No nosso evento de setembro, a Huber vai fazer uma apresentação sobre esse tipo de membrana. É uma membrana submersa também, mas uma concepção totalmente diferente, membrana de disco. Ou seja, se você adotar essa concepção, você está adotando a solução da Huber, né? Assim, eu não digo, mas eu fico preso com a solução daquele fornecedor. Historicamente, isso é um fato. As membranas sempre caem de preço, né? Até porque está aumentando, eles estão tendo ganhos de escala e está aparecendo sempre um genérico para aquilo. Então, nunca houve o caso de um ano para o outro a membrana subir de preço. Então, se você instalar um sistema desse, uma membrana dessa deve durar uns 5 anos, quando for trocar, provavelmente você vai pagar mais barato do que pagou agora. Isso é um fator positivo para o uso de membranas. O que o pessoal não tem conseguido é fazer com que ela seja mais resistente. Então, o pré-tratamento em membranas é sempre necessário. Por exemplo, a membrana de osmose, o pessoal sonha uma membrana de osmose que resista ao cloro. Não resiste. Você vai trabalhar com osmose, você tem que remover o cloro residual, obrigatoriamente. Aliás, não só o cloro, qualquer oxidante. Na UF também. Você tem uma que é um pouquinho mais resistente que outra e tal, mas você tem que fazer um pré-tratamento. Aqui outras fotos dessa membrana. Parece que esse sistema já tem na fábrica da Coteminas, em Minas Gerais, mais para o norte de Minas, uma fábrica enorme, têxtil lá. Parece que já tem um MBR com essa membrana em operação. Eu não sei dos resultados, mas parece que funciona muito bem. Acho que nessa apresentação de setembro eles vão falar disso. Aqui tem outras empresas que também fazem membrana submersa. Essa membrana aqui da Mitsubishi tinha uma planta aqui em São Paulo, esqueci o nome da empresa que tinha, um sistema pequeno que foi fornecido pela Geoplan um tempo atrás. As membranas de UF, elas podem ser submersas ou elas podem trabalhar de forma pressurizada. A submersa, ela trabalha mais ou menos por sucção, né? Ela filtra de fora para dentro. E você pode ter o contrário, você faz a filtração de dentro para fora. Essa aqui é o modelo típico da Coke. E aí você tem também o MBR, o tanque de aeração e as membranas para o lado de fora. A Coke argumenta que o sistema deles, assim como o da Norte, é muito parecido, é um sistema mais limpo, né? Que as membranas são submersas e tudo mais. Eu acho que cada caso é um caso, para se estudar, porque elas têm taxas de aplicação diferentes, né? Durabilidades diferentes, ciclo de limpeza diferente. Então, antes de adotar, falar, não, essa é melhor do que aquela, não é assim. Para cada caso é um caso, tem que se estudar um pouquinho mais com detalhe. Ambas as empresas são sensacionais, né? Você vai falar de Coke, vai falar de GE, não há o que dizer da empresa e da seriedade dessas empresas todas. Falar, aquela é melhor do que aquela, isso é uma bobagem. A gente que é de engenharia, não é assim que funcionam as coisas. O que muda muito é o atendimento que o cara te dá. O atendimento daquele cara é horrível, bom, é diferente. Mas falar mal de um produto desse, eu acho que não cabe. E a gente ouve muito isso no mercado, né? A Norit, que agora é Pentair, a Pentair comprou a Norit faz pouco tempo. Eles têm um sistema também, o MBR, que chama de Airlift, a membrana também separada. As membranas estão aqui, nesse vaso. Tem essa concepção diferente. Já tem bastante sistema desse no Brasil. Eles fazem uma concepção bastante inteligente da disposição das membranas, o tanque de aeração fica no meio.
É um sistema de sucesso mundial. O pessoal tem plantas de ultrafiltração no mundo para tratar 10, 15 mil metros cúbicos por hora. E para água do mar, por exemplo, aí já não é UF, é osmose. Aqui no Brasil a gente não tem muita osmose para água do mar, porque não há essa necessidade. Parece que a maior planta que nós temos foi feita pela Fluid Brasil, que agora é Manhummel, e, se não me engano, no Maranhão. É 200 metros por hora, mas tem plantas no mundo de 15 mil metros por hora de água do mar, com osmose. E não é longe, no Chile tem plantas grandes, né? A tendência é nos lugares... O Brasil ainda tem esse privilégio de ainda ter muita água doce, né? Mas a gente está começando... Alguém falou de água com 2.000 ppm de sal, foi você que falou, né? Isso é água salobra. Não é um tratamento simples, não. Até porque depois esse sal que você retira, você tem que dar um destino para ele. A água do mar tem esse problema, né? Você tem que voltar com sal para o mar, né? Água salobra, você está no meio do continente, você tira a água e você faz com sal, né? Fica a questão para vocês pensarem. Esse aqui é um outro sistema da Norte, que agora é Pentair. O último trabalho que eu fiz ainda, trabalhando profissionalmente na Nalco, foi uma ETA para Johnson & Johnson, que é exatamente esse sistema. Para remover ferro e manganês, inclusive. Mas ele tem todo um pré-tratamento. E o objetivo lá, a preocupação da Johnson & Johnson era ter água potável melhor. Eles queriam uma água potável mais segura. E tem uma planta lá de 120 metros por hora exatamente assim, com essa membrana. Uma planta bem bacana. Agora, mundo afora, vocês vão ver cada vez menos ETAs convencionais como aquela do ABV, do Guaraú, né? A tendência é acabar. A GE tem uma membrana pressurizada também, que é essa ZIWID 1500, ela é mais ou menos nova. A Siemens tem as membranas pressurizadas também. Bom, osmose reversa, que é a membrana mais restritiva, vamos dizer assim. Uma coisa que todo mundo tem que conhecer é o projeto de cálculo, que você consegue baixar pela internet, entra nesse link e baixa. O projeto chama ROSA, para você saber calcular um sistema de osmose, é muito simples. Muito simples assim, quer dizer, você faz o cálculo, mas tem que ter um critério ali, né? Mas ele é muito amigável, esse programa. Todos os fabricantes de osmose têm o seu próprio programa. Então a membrana é uma grande sacada, é uma membrana espiral. Todo mundo conhece o princípio da osmose? Acho que vou pular esse slide aqui para não... Uma coisa que eu quero refrescar a memória de vocês, que é importante, é o seguinte: por que de pré-tratamento? A osmose reversa, quando você vai comprar uma membrana de osmose, nas garantias que ele te impõe, ele fala, você pode usar minha membrana, você faz o que você quer com ela, porém, ele coloca algumas restrições. Uma delas é o tal do SDI. Todo mundo sabe o que é o SDI? O SDI é uma sigla que chama Silt Density Index. É um teste que você faz na água em linha. Então você tem que... A máquina de osmose, quando ela é construída, ela tem que ter um espaçozinho para você colocar esse equipamentozinho. Você usa uma membraninha da Millipore, pequenininha, e você deixa a água passar, água bruta para osmose, né? Você deixa passar nesse filtrinho durante 15 minutos. Perdão, você enche um frasco de meio litro e calcula quanto tempo levou para encher aquele frasco. Aí você deixa passar 15 minutos, quer dizer, a água está passando por ele, e aí você enche de novo o frasco de 500 ml e vê que tempo levou. Ou seja, ela vai levar um tempo menor aqui, porque a membraninha ainda estava limpa. Aqui, quando você medir de novo, porque já a água passou 15 minutos por ela vai estar mais suja, vai levar um tempo maior. Quando você fizer essa relação, você chega num número puro. O pessoal de membranas, você vai ver na especificação, ele fala, o SDI tem que ser 3 para você operar com o meu sistema. Se você for rigoroso nisso, você não opera quase nenhum sistema de osmose. É raro você conseguir SDI 3 para operar osmose. Então você tem que fazer um bom pré-tratamento para chegar nisso. É a forma que o fabricante se protege de você evitar uma comatação. E a gente costuma dizer que se o SDI for maior do que 6, você vai comatar a membrana muito rápido. Na verdade, isso é um dos itens. O René Schneider, por exemplo, faz um estudo amplo sobre biofouling, sobre o tipo do SDI. Você pode ter um SDI, uma comatação de material que sai muito fácil. Então eu faço uma limpeza química, ele sai fácil. Outros não. Então a complexidade de você mexer com osmose é isso. Esse é um dos parâmetros que a gente monitora. Mas tem que monitorar porque é exigido pelo fabricante. Por exemplo, você trabalha com osmose com SDI 6, direto. Aí dá um problema, você chama o pessoal, olha, a sua membrana não presta.
Aí o cara da membrana ele vai e faz SD. Peraí, o SD é 6. Eu te falei que tem que trabalhar com SD 3. Ele não vai honrar a garantia. Se fosse você, funcionário, que você faria diferente? Eu estou dizendo para não operar desse jeito. Você vai e opera, né? Bom, aqui é um tipo de osmose, já no padrão PW que eu mostrei para vocês, que não é o mais exigente. Isso aqui é uma planta fornecida pela Unitec, na Nestlé de Buenos Aires. A máquina é todinha feita em aço inox, mas ainda não tem todos os critérios que uma máquina WFI exige. É bem complexo. Por exemplo, uma máquina de osmose reversa para 1 metro cúbico por hora no padrão WFI custa $1 milhão. Para 1 metro cúbico por hora no padrão WFI. Aí você fala, bom, é o que eu vou dizendo para vocês, as exigências vão aumentando, os equipamentos têm que acompanhar. Isso aqui é uma coisa muito legal que a Koch lançou, acho que ainda não está muito forte no mercado, que é uma membrana grande. A gente está acostumado com membranas de 4 e de 8 polegadas. Né? Eles já estão pensando em membranas muito maiores porque os consumos vão crescer muito. A gente vai ter lugares no mundo que não vai ter outra solução a não ser pegar toda a água do mar. Né? E aí você vai ter membranas muito grandes, sistemas muito grandes. Então esse tipo de membrana está aparecendo. A instalação dela não é simples, né, para você colocar e tirar a membrana no vaso. Bom, vocês vão ouvir falar muito em eletrodiálise reversa, que é uma solução para dessalinizar a água. Né? Você tem a GE tem esse equipamento, que é uma herança da antiga Ionix. Se vocês baixam esse... Depois vocês vão receber esse material todo. Aqui tem um filminho mostrando como é que é o princípio da eletrodiálise reversa. Aqui é um concorrente deles, a Hydrodex. Vocês vão ouvir falar em EDI, que é eletrodionização. A GE também é herança da antiga Ionix. A Siemens também faz um sistema, Ion Pure. Ele não substitui a osmose, ele é um pós-tratamento. Então, você, ao invés de ter, por exemplo, uma osmose duplo passo, você tem uma osmose e depois um EDI. Já tem várias plantas no Brasil com isso. Inclusive Manabasf, com esse sistema aqui. A osmose reversa é mais ou menos o seguinte. Na membrana de osmose você tem sempre uma água entrando, o permeado saindo por um lado e o rejeito pelo outro. Tá certo? Se você pegar esse rejeito e passar de novo num sistema, você vai ter o que a gente chama de duplo estágio. O que eu ganho com isso? Aparentemente. O que eu ganhei com isso? Esse rejeito está bem pior, mas eu estou produzindo mais água. Então, quando eu faço duplo estágio, praticamente todas as máquinas são duplo estágio, algumas 3 estágios. A da GE, por exemplo, quase todas são 3 estágios. Eu produzo mais água, mas esse rejeito aqui está mais concentrado. Ou eu posso pegar esse permeado, ao invés de fazer isso, que ele já está bom o permeado aqui, não está? E passo de novo numa outra osmose. O que eu ganhei com isso aqui? Exatamente. Eu estou produzindo mais rejeito, mas a qualidade aqui é superior. Então, quando eu quero mais qualidade de água, eu tenho que fazer o duplo passo. E aqui que entra o EDI. Que o EDI ele se propõe a produzir menos rejeito e é um equipamento alternativo, com outras exigências de lavagem e tudo mais. É melhor que o duplo passo? Não é que é melhor. É uma alternativa a ser estudada. Então, para a água que o problema não é quantidade, na farmacêutica não é volume, a preocupação é qualidade. Aquela água vai ter contato no seu sangue, é diferente. Para água de caldeira e torre, qualquer usina de açúcar e álcool tem lá uma osmose para tratar 300 metros por hora. É quantidade. Mas eles também têm qualidade. Então, eles, em geral, lançam a mão do duplo estágio, não do duplo passo. E o pessoal prefere colocar leito misto aqui, que você pode pôr resina também. Você pode pôr resina de troca iônica aqui, que é uma solução mais em conta. Não.
Aí a eletrofloculação é uma outra coisa totalmente diferente. Não é nessa máquina. Mas tem muita gente estudando isso no Brasil, inclusive o pessoal do Rio de Janeiro, tem bastante coisa sobre isso. Eletrofloculação é outra coisa. Substitui a etapa, exatamente, ele vai substituir a dosagem de coagulantes e tal. Mas também é uma coisa que muito prematura. Não tem uma empresa que você liga assim na VO, olha, eu quero uma eletrofloculação. Não, não vai ter. É uma coisa ainda mais acadêmica, né? Mas que é tendência de mercado. É tendência de mercado. É uma tendência forte de mercado, essas questões eletroquímicas e tudo mais. Por exemplo, a osmose ela superou um pouco o pessoal de troca iônica, por quê? Porque troca iônica você tem que lidar com ácido e soda. Então você vai ter que troca iônica, você tem que regenerar com ácido e com soda, resina catiônica aniônica. Mexer com ácido e soda é problema de perigo e tal, licença. E a membrana não. A membrana você não tem essa preocupação. Você faz as limpezas químicas com ácido e soda, mas é muito pouco, entendeu? Então tem essas variantes. E essas questões eletroquímicas têm essa vantagem, de você mexer menos com o produto químico. Mas ainda é muito prematuro, né? Bom, aqui tem alguns dos fabricantes, está crescendo isso. Eu tenho vários amigos dos fabricantes e eu brinco com esse Vontron aqui. Alguém já ouviu falar da Vontron? É uma membrana de osmose chinesa, né? Então a Dow, a Hydronautics foram fabricar membrana na China. Quem conhece chinês, não passou muito tempo, apareceu a Vontron, que custa exatamente a metade da membrana Dow, né? A gente vai falar muito da China ainda, se prepare. Bem e mal, né? Bom, vamos falar de reus efluentes. A gente está com pouco tempo. O reus efluente não dá para não falar desse sistema. Se a gente vai falar de tendência de mercado, eu acho isso aqui espetacular. E eu vou apresentar, porque o Marcos Aceburi, que é o diretor desse negócio, é meu amigo de formatura, ele deixa eu apresentar. Não só a solução técnica é interessante, mas a equação que eles fizeram para viabilizar isso aqui. O que é o projeto Aquapolo? A ET-ABC, que foi citada aqui, é uma das 5 grandes estações de esgoto de São Paulo. Está muito perto, né, do polo petroquímico de Capuava. E ela não é pequena, ela trata uma vazão bastante grande. Essas duas companhias, Foz do Brasil, que é do Grupo Odebrecht, e a Sabesp, fizeram uma concepção muito interessante. Ao invés de eu tratar o efluente e jogar no rio, que é o que se faz com essas grandes estações, e pior, trata em nível secundário. Uma vez me falaram assim, mas o rio Tietê, você acha que um dia ele vai ficar limpo? Eu falei, nunca vai ficar limpo. Nunca, nunca. Porque as nossas estações, as 5, tratam em nível secundário. Aquele remanescente é suficiente para deixar o rio Tietê com aquela cara, dentro da cidade de São Paulo. Se você fizer um tratamento terciário, com MBR, aí sim. Enquanto não fizer, só o fato dele ser secundário já é suficiente para deixar o rio com aquela aparência. Fora lançamento clandestino e tudo mais. Mas o que eles fizeram? Bom, aqui falando um pouco da Sabesp, a Sabesp não trata, não cuida de todos os municípios de São Paulo, mais ou menos 60%. Mas a Sabesp é a maior companhia do Brasil. Para vocês terem uma ideia, tudo que se fatura em saneamento no Brasil, tudo, dá mais ou menos 20 bilhões de reais. A Sabesp sozinha fatura 6. É uma das maiores companhias do mundo. E ela tem se transformado numa empresa de negócios. Ela tem bastante problema, deficiência, mas é uma empresa interessante. Entre as empresas estatais, ela tem me parecido bastante interessante. Esse projeto é o seguinte: produção de água industrial para o polo petroquímico de Capuava, para atender clientes que não são pequenos, Braskem, Oxiteno, Recap, White Martins, enfim, todo aquele pessoal que não é pequeno. Concepção: tratar o efluente a nível terciário, porque não adianta, por exemplo, eu pegar o efluente naquele padrão que está saindo da ET-ABC e mandar para esse pessoal. Para mim não resolve. Se tirar do decantador secundário e me mandar, não dá para usar. Capacidade não é pouca coisa, pessoal. 650 litros por segundo. É um dos maiores sistemas de implantação. Acho que ele só vai ser menor do que o que vai ser implantado no Rio, no mesmo modelo, que chama ET Alegria, para abastecer a Comperj. E ele pode ser expandido para 1.000 litros por segundo. SPE, Sociedade de Propósito Específico, formado por Foz do Brasil, onde a Sabesp é minoritária. Daí a configuração é interessante, que deixou a empresa mais flexível para fazer negócio. Um contrato de longa duração, 41 anos. O take or pay é assim, se o polo petroquímico consumir menos que essa vazão, ele tem que pagar por ela.
Tem aqui um especialista, que é concorrente aqui da Foz do Brasil, Águas do Brasil, o André, está acostumado com esse tipo de contrato. Como a gente está falando de negócios, o que cabe para nós também é facilitar que os negócios aconteçam. Então, permitir que esse tipo de modelo cresça, porque aí tem trabalho para todo mundo. Tem trabalho. Hoje, no Brasil, a gente coleta mais ou menos 50% de todo o esgoto produzido, esgoto doméstico. Coleta 50%. E dos 50% só trata 20%. Quer dizer, não tem cabimento. A gente está gatinhando na parte de saneamento básico. Estamos fazendo estádio para a Copa do Mundo, mas saneamento básico a gente não tem, né? Eu não sou anticorintiano, mas tem o Itaquerão. Tá certo que eu sou palmeirense. Eu preferia ter, né, um sistema de esgoto sanitário decente. Mas, enfim, eles fizeram uma modalidade, uma configuração econômico-financeira que viabilizou o pessoal do polo de Capuava comprar uma água suficientemente barata e suficientemente boa para o uso deles. Esse aqui é o famoso polo de Capuava. Enorme, no coração de São Paulo aqui. Essa aqui é a ET ABC. Aliás, uma coisa interessante, o que a gente pode imaginar para o futuro das coisas, né? Ela é todinha ocupada em volta, né? A característica cruel de São Paulo é sempre esse problema, né? Ah, mas a estação chegou antes, o pessoal ocupou depois. Tudo bem, o que eu vou fazer? Vou expulsar os caras? É difícil, você não consegue, né? A tendência é que essa estação que hoje trata, sei lá, 15, 20 metros cúbicos por segundo, se ela fosse reformada ela inteira para um bioreator à membrana, por exemplo, ela poderia triplicar a vazão dela, né? Na mesma área. Então, o que é tendência de mercado? O que a gente vai falar? Eu não consigo expandir muito, né? Está notório aqui. Expulsar esse pessoal todo aqui para expandir vai ser difícil. Mas o que a gente tem que vislumbrar é o que é tendência de mercado. Na mesma área, eu pegar um fio de areia e tirar o leito de areia e colocar zeólito e triplicar a capacidade dele, eu só tenho que trocar a tubulação. Aqui também. Aqui eu vou ter que fazer mudanças, claro que eu vou ter que fazer mudanças, mas dentro dessa área eu consigo triplicar a vazão dessa planta. Só que o que foi feito aqui é um pouco diferente. Isso aqui é interessante. Esse meu colega, o Marcos, é o diretor. Aqui está a ET ABC e aqui está a adutora. Termina aqui e continua lá. Até chegar no consumo. Ele falou, Pacheco, o grande problema desse projeto é a adutora, não é a estação. Porque eu passo por 4 cidades. São Caetano, Diadema, como é que chama a outra aqui? Santo André. Então é o problema mais político do que outra coisa, de fazer essa obra caminhar para chegar até o consumo. Ou seja, nem é um problema técnico, né? O que eles conseguiram com isso? Ao passo, quando o polo começa a usar essa água de reuso, ele libera que a Sabesp possa fornecer água potável, quer dizer que ela tinha que estar fornecendo uma quantidade brutal para fins industriais, não, ela libera para que possa abastecer a população. Então é aquilo que a gente estava falando. A gente tem 2 problemas a cumprir. Questão da quantidade de água e da qualidade. Então as tecnologias vão ter que lidar com essas 2 questões. Então, a tecnologia implantada é o TMBR, Tertiary MBR. Por quê? Porque é um novo tratamento biológico. Eu tenho lá, a ETBC é um tratamento biológico. Eu faço de novo um biológico para remoção de amônia, principalmente, na forma biológica. Aqui tem mais ou menos a situação, os parâmetros de saída do sistema e o que eles precisam para utilizar. Essa questão é crucial, está vendo aqui, amônia 20 na saída, que pode não ser grave para um efluente tratado em nível secundário, mas para o uso deles é. Para chegar a 1, a forma melhor encontrada foi o TMBR. Esse é um aspecto bastante importante. E o que é interessante nesse sistema é que uma parte dessa água passa por uma osmose também, uma parte menor passa por uma osmose, e eles vendem essa água como água desmineralizada para fins ainda mais nobres, que pode ser, por exemplo, o make-up de uma caldeira, de uma torre. Aqui como ficou a configuração, onde eles estão instalando as coisas, inclusive a osmose reversa. E eu acho que no futuro essa estação inteira vai se transformar no MBR, não só essa, todas as demais, né?
Bom, falando em novas tecnologias também, tendências, uma coisa que a gente em abril fez um evento muito interessante lá na Bimac com empresas que pertencem ao Sindesan Bimac, entre elas Centroproj, Degremont, Veolia, Enfio, e a Centro apresentou uma coisa interessante que eu não conhecia, que é o adensamento de lodo por ultrassom. Então é uma tecnologia bastante nova, mas para constar ainda é muito pouco usada, mas eu fiquei muito curioso, da tecnologia é uma coisa muito diferente, né? Depois vocês vão receber esse material. Uma coisa que a gente vai ouvir falar muito, por exemplo, a Degremont apresentou um sistema de desidratação do lodo que eu nunca tinha visto na minha vida, que é esse daqui. É uma prensa pistão. A gente conhece muito centrífuga, filtro prensa de placa, mas esse já é um sistema que já tem uso na Europa, foi apresentado por eles aqui. E uma coisa que está crescendo muito é a questão da secagem térmica de lodo. Eu falei aqui que a gente quase não trata nada de esgoto no Brasil. Quando você passa a tratar, você começa a ter um problema, que é o lodo. Você trata esgoto, gera lodo. Pô, mas não quero gerar lodo, não vou tratar esgoto. Já lança no rio, você não gerou lodo. Se tratou, gera lodo. Se gera lodo, você tem que fazer alguma coisa com ele. Secar e dispor no aterro. Ou criar outras soluções. Não, vou fazer um agregado leve, vou usar em agricultura. Bom, o que você vai fazer com o lodo é outra história. Mas que você tem que lidar com ele, tem. Se você passa o lodo numa centrífuga, você chega numa concentração de 20%. 80% é água ainda. Aí eu boto tudo no caminhão e levo para um aterro. Estou levando 80% de água. Então, essas tecnologias de secagem vão crescer muito ainda. Porque está ficando caro ficar transportando lodo com uma concentração de água ainda muito, muito alta. Esse aqui é um outro da Peralise, que eles apresentaram nesse mesmo evento de abril. Também é um secador. Tem outras empresas que fazem. A mais tradicional é a Avon, que já tem feito há bastante tempo. Aqui tem um exemplo lá do Rio de Janeiro, que eles colocaram esse secador, né, tipo Pavuna. Aí você fala, pô, mas isso é caro. Pessoal, a questão do caro e barato é a viabilidade econômica e financeira e a sua necessidade. Quanto custa um copo d'água aqui? E quanto custa um copo d'água se você estiver morrendo de sede no meio do Atacama? A gente está chegando nesse ponto, né, de avaliar o que é caro e o que é barato em função da necessidade. Quem determina essa necessidade não é necessariamente você. Então, por exemplo, por uma Sabesp, que tem essas 5 grandes estações na região metropolitana e não pode jogar o lodo aqui, onde a Sabesp lança o lodo? De Barueri, que é a maior estação de esgoto do Brasil. Onde ela lança? Caminhão, aterro. E ETA, quando gera lodo? O que eu faço com o lodo da ETA? Hoje, a maior parte das estações de água jogo de novo no rio. Não vai dar para continuar fazendo isso. Eu vou ter que secar e vou ter que levar. Levar para onde? E se eu tenho que levar, é caminhão, é trem. Eu não posso ficar levando água. Então isso aqui, se o pessoal achava que era caro, já começa a mudar um pouco de figura. Então o pessoal tem que ficar alerta a essas novas tecnologias. Então esqueçam o que é convencional. Esqueçam. O convencional já foi. Nós já estamos vivendo o futuro. Infelizmente ou felizmente. Então, filtração convencional, decantação convencional, tratamento de lodo convencional, esquece, pessoal. Quem insistir com isso está fora. As companhias de saneamento estão se adaptando a isso. Esse evento de membrana que a gente faz todo ano está enchendo o dinheiro do pessoal da Sabesp, da Sanepar, porque o pessoal quer ver. Porque eles estão sentindo essa necessidade. A questão do zeólito, que é uma solução interessante, tem que estudar, tem que fazer tratabilidade, tem que estudar. E não se iludam que uma coisa não serve para tudo. Não dá para suprimir o engenheiro de processo. Então era só esse recadinho para vocês. No final desse mês, eu ministro um curso, aí são 16 horas comigo falando, para quem aguentar, e a gente fala sobre treinamento comercial, sobre como fazer um plano comercial, como a gente faz propostas, como é que a gente entra no mérito de contratos, as várias modalidades de contrato que existem, né? E uma coisa legal é que no final do segundo dia, a gente faz um debate, até para que não fiquem escutando só a mim, né? Eu chamo o Taranto, o Walter Greco, que é da Centroproj, o Taranto é da ENASA, o Francisco Fausto, que é diretor da Veolia, e o Ludovico, que é diretor e proprietário da Sigma. E a gente faz um debate, o que cada um pensa da área comercial. Isso vai ser no final desse mês. Pessoal, obrigado. A gente agora tem 1 hora de almoço, vocês não se atrasem, né?
E à tarde começa com a Ana Luísa, fazendo uma apresentação sensacional. Ela que é especialista em ecotoxicologia, principalmente. 1 hora de almoço, hein, pessoal? Não atrase.